Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinos do Evangelho de Jesus com pesquisas científicas do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre vingança e como lidar com esses sentimentos e suas consequências. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, nosso Pai, Cristo, que a tua luz brilhe em nosso íntimo e que consigamos aprender, cada um de nós, cada um que nos acompanha, a sermos melhores, nos elevando com as vivências de cada dia e fazendo bem aonde formos. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, e o tópico de hoje é Mateus capítulo 5, versículo 41. E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A segunda milha. As milhas a que se reportam os ensinamentos do Mestre são aquelas de nossa jornada espiritual no processo de elevação de cada dia. Aprender a ceder para os outros se desejas realmente ajudar. Não regenerarás o criminoso atormentando-lhe o campo íntimo com chibatabas verbais, e não corrigirás o transviado à força de imposições humilhantes, e nem conquistarás a confiança curativa do enfermo aprofundando-lhe as próprias chagas. Em qualquer problema que alcance as raízes da alma, é imprescindível penetrar o núcleo vivo de elaboração do pensamento e aí depositar a bendita semente da simpatia, a favor da solução necessária. Vencer sem convencer é consolidar a discórdia. Indispensável marchar em companhia dos outros, onde outros lutam e choram, a fim de que possamos ampará-los com eficiência. Quem poderia entender o Cristo se o Mestre, longe de descer à terra, usasse uma tribuna de luz, dirigindo-se do céu à distância dos homens? Para a renovação de sentimentos alheios, a única medida suscetível de estabelecer o progresso espiritual e fundamentar a paz, é imprescindível que aprendamos a caminhar com os semelhantes no terreno das concepções que esposam para a discussão esterilizante, não eliminam as embriões da fraternidade e confiança que prometem a vitória do amor e da luz. Não basta, porém, concordar secamente com quem se desvencilha de um fardo desagradável. É preciso caminhar com o próximo confraternizando, ainda mesmo quando estejamos em companhia de um delinquente, adotemos por guia a piedade edificante que auxilia sem qualquer exteriorização da superioridade. Deixa que o teu irmão te confie os próprios amargores sem mágoa, sem espanto e sem revolta. Estende as mãos seguras e bondosas aos que tombaram. Aprende a descer para ajudar, e então a tua voz será convenientemente ouvida, porque terás caminhado em benefício do companheiro ignorante, fraco, perturbado ou sofredor, aquela segunda milha das eternas lições. Que assim seja. A segunda milha que Jesus nos reporta é dar para além do que nos foi solicitado, sempre que possível, no intuito de amparar, de oferecer amor e cuidado àqueles que nos rodeiam. Então, aqui nesse contexto explicado por Emmanuel, a segunda milha é a gente tentar sim auxiliar, mas auxiliar dentro do contexto do outro e não do nosso próprio. Na prática, isso significa o seguinte: se uma pessoa caiu, errou, está com problemas, nós nos colocamos no nível de vibração, de energia em que ela está, com empatia, para que nós possamos ouvir e ela tenha confiança de nos segredar, de nos transmitir com harmonia o que ela pensa, o que ela sente. Bem, no final, Emmanuel ainda nos diz que todas as vezes que nós vencemos uma disputa, uma batalha verbal, moral, material, seja o que for, sem convencer o outro, nós muitas vezes geramos discórdias. Ou seja, é uma vitória que não vem
com a paz embutida dentro dela, porque vai acabar gerando uma desarmonia. É claro que no mundo como o nosso, nem sempre a gente consegue convencer os outros. Mas então o que nos ensina Jesus? Não machucar, não ferir, ser amoroso no falar, não tentar impor as nossas visões, mas, claro, sempre que possível, mostrar com ações e atitudes o bem que aquela nossa visão, que o nosso entendimento pode trazer. O exemplo maior dado aqui é de Jesus. Imagina se Jesus, ao invés de descer ao nível nosso, de humanos encarnados aqui na matéria, tivesse aparecido somente numa tribuna de luz no céu e falado: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, sem exemplificar, sem nos mostrar como ele mesmo agiu mediante os desafios do mundo. Então, claramente não seria a mesma coisa. Claramente, nós não conseguiríamos ter as mesmas lições práticas. Esse contexto nos mostra que amar é exemplificar e que andar uma segunda milha com qualquer pessoa que seja é dar entendimento, compreensão, espaço para que essa pessoa consiga ser o que ela consegue ser, enquanto nós, quando possuímos algum entendimento a mais ou superior de algum aspecto, consigamos cuidar e transmitir na ação esse amor. Bem, fácil não é. É simples a lógica, mas não é fácil de realizar. Nós precisamos todos os dias fazer esforços para compreender e se colocar no lugar do outro, né? Desde pequenas coisas dentro de casa ou no trabalho do dia a dia, até grandes coisas maiores. Mas sem esforço também não há evolução, para a gente ou para qualquer pessoa. Façamos a nossa parte. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é o sentimento de vingança. Querer retribuir um mal com mal é matar-se aos poucos por um veneno que satisfaz o nosso orgulho. De primeira impressão, tudo é satisfatório, mas com o tempo entenderemos que a vingança é um ato que prejudica muito mais quem a faz acontecer do que quem a sofre. Não nos alegremos com o mal, e sim estabeleçamos em nós o perdão. Assim, sigamos caminhando sempre ao encontro do Mestre Jesus. Eramas Leondina. Bem, esse texto pequeno e singelo nos mostra como amar em todas as situações é o remédio. Vingança é o nome que nós damos para aquilo que eu sofri determinada ação, vou retribuir para a pessoa saber como é. Ou seja, é a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, voltamos à era pré-histórica da humanidade, onde nós apenas retribuímos o bem ou mal que recebemos. Na prática, nós, enquanto seres tão pequenos ainda, fazendo isso, acabamos ativando, de qualquer forma, a lei de ação e reação do universo. A lei de que tudo que fazemos e emitimos retorna para nós. Sendo assim, se nós fazemos o mal, mesmo que seja com uma justificativa de vingança, esse mal vai ter que retornar para nós de alguma forma para nos ensinar. Mas lembrem-se sempre daquela frase, né? Jesus já nos ensinou que o escândalo é necessário, mas ai da mão pela qual ele venha. Na prática, isso significa que se eu realizo um ato ruim ou mal, mesmo que Deus, na sua perfeição, utilize os resultados dessa ação para algum crescimento e evolução, para alguma coisa que pode gerar um bem, nós que realizamos esse ato teremos que pagar pela nossa atitude. Ai da mão pela qual ele venha. Porque esses escândalos, essas atitudes ruins, elas vão gerar consequências para quem a fez. Na prática também significa que Deus é perfeito, mas a lei que ele gerou de causa e efeito, né, ação e reação, vai sempre nos atingir. O que o Evangelho e esse texto vem nos ensinar
é que nós não devemos praticar a vingança porque nós, com a consciência, né, real da vida e das leis de Deus, sabemos que o próprio universo vai retribuir aquilo de alguma forma. Todos teremos que evoluir, todos teremos que aprender. E se pela lei tudo que a gente faz volta, nós não precisamos agir para fazer o mal a ninguém. Nós não precisamos nos vingar, porque a própria vida, a própria eternidade do ser vai ter que ensinar de alguma maneira. Ou seja, quem faz algo de bom vai ter que colher vibrações boas em algum momento. Quem faz atitudes ruins vai ter que colher vibrações ruins em algum momento. Simples dessa forma. E não precisa ser por nossas mãos. Não precisamos nos prejudicar, gerar um mal a nós mesmos realizando atitudes ruins de vingança, se o próprio universo tem a sua forma de corrigir e de ensinar. Lembrem-se, nós estamos no mundo que é um hospital-escola. Nós estamos aqui para aprender e para nos curar. E isso exige esforço, exige provas, exige avaliações, exige amor, exige fazer o bem e se superar nos desafios e naquelas vontades e impulsos mais primitivos que ainda possuímos. Portanto, vingar-se é tomar um veneno de pouquinho em pouquinho que vai prejudicar a nós mesmos, muito mais do que aquele que teoricamente está recebendo uma vingança, né? Façamos então essa reflexão e busquemos entender que Deus é perfeito. Ele vai sempre agir para ensinar e vai sempre retribuir o que nós emitimos e vibramos. Que assim seja. E dentro desse contexto nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: O gosto amargo da vingança. 2 pontos, afeto negativo, depressão e ansiedade. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Current Psychology, que quer dizer psicologia atual, pela primeira autora, Bárbara Baccatia, e última autora, Maria Vecchio. Bem, o que esse estudo fez de muito interessante? Nós sabemos e dividimos os sentimentos humanos em afetos negativos e positivos. Tudo que gera baixa de energia, de bem-estar, nos gera um mal de alguma forma, é considerado um afeto negativo. E aqueles que nos geram bem, elevação, vibração, afetos positivos. A vingança é considerado, então, um afeto negativo, que baixa a nossa vibração. E esse estudo foi o primeiro a investigar qual seria o efeito daquelas pessoas que têm maiores inclinações à vingança no seu bem-estar, ansiedade e depressão. Então, estudos anteriores já mostraram que a vingança é um afeto negativo que deprime e aumenta mais vibrações negativas, ou seja, a pessoa passa a ter mais afetos negativos, mas não tinham se avaliado até então o efeito da vingança sobre depressão e ansiedade. E esse estudo fez isso pela primeira vez. E os resultados foram muito interessantes, mostrando como o Evangelho nos ensina. Aquelas pessoas que têm maior tendência à vingança, a retornar e retribuir o mal com o mal, acabam tendo maior chance de desenvolver quadros de ansiedade, ruminação de pensamentos negativos sobre as coisas que aconteceram e aumenta as chances de entrarem em depressão. Ou seja, a ciência corroborando os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Amar e afetos negativos são opostos, ou seja, toda vez que nós amamos, nós vibramos luz e positividade e atraímos isso para nós. Ao contrário, nossas atitudes negativas e afetos negativos, como a vingança, né, e falar mal das outras pessoas e assim por diante, vão nos gerar maior mal-estar, vai nos gerar maiores chances de depressão e ansiedade. Portanto, façamos a nossa parte. Nem sempre é fácil, mas só assim para a gente evoluir, fazendo esforço para o nosso crescimento. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, nosso Pai, gratidão por mais uma vez aprendermos com esse Evangelho bendito. Pedimos, Senhor, que guie nossos pensamentos, sentimentos e as nossas ações para o bem, para que façamos e levamos o Teu amor aonde formos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê
e até a próxima.